8 em cada 10 pessoas tentam emagrecer e não conseguem. As probabilidades não estão do seu lado. Vou compartilhar com você o plano para ficar definido que eu separei em 4 passos. Se você seguir esse plano, é super factível perder uma média aí de 1 quilo de gordura por semana e, obviamente, se você está com um percentual de gordura muito alto, você vai demorar um pouco mais de tempo para ficar com o corpo definido. Um percentual de gordura que gira em torno aí de 10%, 12%, já é um físico definido. E eu posso te garantir que em qualquer praia que você chegar com esse percentual, você vai chamar atenção. Então vamos ao nosso primeiro passo. Se você não ajustar esse, você vai ter grandes dificuldades nos demais e 2, eles não vão evoluir, que é o sono. Quando você tem uma boa noite de sono, além de várias questões fisiológicas, psicológicas e até psíquicas que você tem melhora, eu vou te apontar o equilíbrio dos hormônios da saciedade e fome, grelina e leptina. Se você dorme mal, esses hormônios ficam desajustados e fazer com que a pessoa tenha mais fome no dia seguinte. Cagado de fome. Tem uma região do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal e ela é responsável pelas tomadas de decisões mais racionais. Aquele momento que você quer comer um doce e aí o seu córtex ele vai falar o seguinte: a gente está de dieta. E aí nesse momento você toma uma decisão racional de não comer o doce. Quando você dorme mal, o córtex pré-frontal ele fica menos ativado. A primeira questão, a quantidade de horas que você precisa dormir por noite. O que hoje a gente tem de apontamento da ciência é a média de 7 a 8 horas por noite. Se você já estiver dormindo essa quantidade de horas, pode ser que você ainda esteja sendo prejudicado por um sono de má qualidade. A gente começa a falar da importância de você fazer o que é chamado de higiene do sono. 2 horas antes de dormir, você faz a sua última refeição e ela precisa ser leve. Mais ou menos 1 hora antes de dormir, você desliga todas as telas, computadores, celular, televisão e desliga também todas as luzes brancas da sua casa. A partir do momento que você tem acesso a esse tipo de luz, o seu cérebro ele entende que está de dia e aí atrapalha tudo, inclusive na liberação de uma substância muito importante para a gente dormir, que é a melatonina. Então, 1 hora antes de dormir, você cessa tudo isso e inicia, se é do seu hábito, uma leitura. Uma meia hora antes de dormir, banho quente e, se for o caso, uma meditação. Aí sim, você estará pronto para entrar num sono de qualidade. Esse segundo passo é o que vai efetivamente determinar se você vai ter esse resultado ou não. Se você não tiver o que a gente chama de déficit calórico, você não vai emagrecer. Gordo! Imagina que você gasta no seu dia 2.000 calorias e consome 2.300 calorias. Essas 300 calorias sobraram e elas vão virar estoque de energia. Banha. Agora vamos ao que vai resolver o nosso problema. Gastou 2.000 calorias e consumiu 1.700 calorias. Você ficou devendo 300 calorias. A gente chama essa dieta de dieta com déficit calórico. E essa dívida o seu corpo vai tirar de algum lugar. E se você fizer tudo que eu vou ensinar nesse vídeo, ele vai tirar da gordura e você vai ficar feliz da vida. Eu estou feliz! Esses alimentos ultraprocessados, você vai analisar ali uma grande quantidade de calorias, mas a coisa fica um pouco pior, porque ela tem muito carboidrato e muita gordura. Como falta proteína ali, ele não te dá saciedade. Você come mais, come mais, come mais e a vontade de comer, ela continua. E ainda tem uma outra questão em cima disso, que é um costume que possivelmente você tá fazendo agora. Tá falando comigo? Que é assistir esse vídeo comendo alguma coisa. Quando você come algo enquanto assiste algum filme, algum vídeo, você distrai o seu cérebro, fazendo com que você coma mais do que você comeria. Para você ter noção, tem estudo científico fazendo correlação de famílias que estão obesas com o comportamento de estar comendo frente às telas. A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é comer alimentos que vão te nutrir. Se você simplesmente está com vontade de comer e vai comer para saciar essa vontade, o seu corpo vai te levar aos alimentos altamente palatáveis, por conta que tem mais calorias. Coma para se nutrir. E dê preferência a alimentos que, além de já ter uma característica muito clara, assim, de serem mais nutritivos, naturais, coloque nessa refeição proteína. Ela, quando chega no seu intestino, libera um hormônio da saciedade. E aí sim, você vai comer um pouco e já vai se sentir bem e vai parar de comer.
carnes do modo geral, frango, peixes, carnes vermelhas, ovos são ótimos. Se você for vegetariano, vegano, você pode lançar mão dos grãos, lentilha, feijão, grão de bico e também os derivados de leite, os queijos, iogurtes. A vasta quantidade de alimentos é tão grande que a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre eles e até colocando numa ordem de menor quantidade de proteína para maior quantidade. Um ponto importante aqui é olhar também para o preparo deles. Filé de frango é super saudável, é super bacana. Você chega no restaurante, você pega o cardápio e você encontra lá filé de frango à parmegiana. Uma crosta que foi banhada no óleo, seguido de uma camada de queijo em cima. O frango não é o problema, mas as coisas que estão indo junto com ele. Olhe para essas formas de preparo e prefira grelhado, porque o grelhado é o alimento foi levado para uma grelha e mais nada. No máximo rolou ali algum tempero, um sal, mas ainda tem mais uma coisa sobre a alimentação que pode estar boicotando a sua dieta. Tem alguns alimentos que eles são saudáveis, mas eles engordam muito. Barras de proteína, efetivamente, elas têm proteína, mas também tem gordura, também tem açúcar. Não é que você não pode comer essas coisas, precisa estar dentro de um plano que faça sentido a nível de calorias, lembra? Essa questão de estar dentro do plano, estar dentro da quantidade de calorias, isso se expande a tudo, até alimentos que você pode pensar que são completamente ruins para a dieta, sei lá, um chocolate, um salgadinho, tudo isso pode entrar, desde que faça parte do plano. E isso entrega tanto resultado para as pessoas. Quando os nossos alunos se inscrevem em nossa plataforma, eles recebem de bônus uma dieta personalizada. A gente tem um time de nutricionistas que, além de dar todo o suporte ali no WhatsApp, também monta a dieta dos nossos alunos, de acordo com a rotina deles e de acordo com as preferências alimentares. Eu quero que você conheça mais sobre isso e se torne um aluno meu também. Tem um link aqui embaixo, vai lá dar uma olhada. O terceiro passo, ele é uma potente arma para aumentar o nosso gasto calórico. Lembra que eu falei? Pra você imaginar que estava queimando 2.000 calorias e tudo que a gente falou até agora é para você consumir menos calorias, para você consumir 1.700 calorias. Mas e se ao invés de você gastar 2.000, a gente conseguir te colocar para gastar 2.500? O déficit calórico que você tinha de 300 calorias, ele se transformou em 800 calorias. Sobre treino, a gente vai olhar para duas questões: o treino de musculação e o treino aeróbico. Muitas pessoas falam que para perder gordura só fazendo aeróbico. Foi feito um estudo que levou em consideração um grupo que fez somente aeróbico, o outro grupo que fez somente musculação e um terceiro grupo que fez os dois. Esse grupo que fez os dois, ele não só perdeu mais gordura, quanto também aumentou mais massa muscular. É interessante que você faça os dois. Quanto mais vezes por semana esse treino acontecer, melhor será. Imagina que você tenha 1 hora 3 vezes por semana, totalizando 3 horas na semana. Se você pegar essas 3 horas e dividir em meia hora em cada dia, sendo 6 dias, a ciência aponta pra gente que isso reduz mais gordura. E claro, os dias que você puder. Eu tô falando aqui para você de 6 vezes por semana, mas e se só for impossível 3, 4, 5, enfim, a sua rotina que vai determinar. Uma outra questão que surge: quanto tempo de cardio fazer por dia? 20 minutos por dia já vai te ajudar. Agora, mais vai ajudar mais. Senhora! Mas será que você subir numa esteira, ficar lá a 4 km por hora, é a mesma coisa e ficar no 8 km por hora, os mesmos 20 minutos? O que eu muito vejo são pessoas batendo o cartão no aparelho de cardio. A intensidade pouco importa, importa muito. E existem umas ferramentas que vão te ajudar. Uma é um simples fone de ouvido com uma música que você gosta, porque isso vai fazer com que você tenha melhor intensidade no treino. Uma outra ferramenta são os famosos pré-treinos. Eu já vou te falar sobre o pré-treino Raze da Grow, que, diga-se de passagem, é uma marca com o melhor custo-benefício do mercado e esse é um dos melhores pré-treinos que a gente tem a nível nacional. Isso vai te ajudar não só você treinar a musculação com mais intensidade, quanto o cardio também. E você tem um cupom de desconto aqui do canal, LALA. E você ainda acumula pontos para trocar em outros produtos depois. Vamos agora ao quarto passo, a consistência. Eu falei que é super factível e de certa forma até fácil, hein? Eliminação de 1 kg de gordura por semana. Mas é por semana. A consistência ela é super importante, mesmo porque você não vai conseguir o resultado em uma semana, e sim ao decorrer delas. É sobre
sempre manter a sua mente motivada para você continuar a ele. O nosso cérebro, ele adora a novidade. Por isso que se começa uma atividade com muita empolgação, muita energia e depois de 2, 3 semanas aquilo vai decaindo. E vão existir dias que tudo que você vai querer fazer na sua vida é não treinar. E é exatamente esse dia que você mais precisa treinar. Tem uma região do nosso cérebro que se chama córtex cingulado médio anterior e é uma região responsável pela força de vontade. E todos os momentos em que você não quer fazer alguma coisa e você faz, você fortalece ela. E da próxima vez, você vai com mais facilidade. E claro que existem ferramentas para ajudar nesse processo. E uma delas é você metrificar o resultado. Quantas vezes você já não se deparou com situações de não perceber uma mudança no seu corpo? Porque você ver dia após dia faz com que você não observe a diferença. Vou compartilhar aqui com você uma coisa que a gente faz com os nossos alunos de mentoria. Eles são obrigados a mandar fotos pra gente todas as semanas. Da primeira pra segunda foto, às vezes percebe alguma diferença, às vezes não. Aí tira outra foto. Passa um mês, já dá pra gente mandar aí de 4 a 6 quilos embora de gordura. E aí quando a gente compara a foto 1 com a foto 4 ou 5, a diferença é assustadora. E aí o que a gente ouve deles, eu nem percebi. Se a gente não estivesse monitorando e não apresentasse esse resultado, será que essa pessoa não se desmotivaria? E ainda se tratando da ideia de consistência, é interessante que você tenha momentos dessa jornada que você se gratifique, que você dê um presente para você mesmo, por estar conseguindo fazer todo o processo de forma bacana. A refeição livre da semana é uma coisa que você pode fazer. Você vai chegar no final de semana, se dar de presente, comer aquilo que você mais gosta. Porém, é uma refeição só por semana. E isso vai fazer um bem absurdo, tanto para o seu corpo, a nível de metabolismo, como também para sua mente. Você vai estar liberando dopamina para sustentar e fazer com que você vá com mais força no processo de evolução. Que o seu cérebro vai entender, eu estou vivenciando isso aqui que está super legal por conta de ter feito todo o processo que eu fiz. Então, eu vou fazer esse processo mais e mais vezes, porque eu sei que tem uma recompensa. E se você quiser aumentar o seu gasto calórico com exercícios específicos para isso, aqui tem uma lista inteira. Já se você quiser alimentos que vão te ajudar a construir músculo, você tem um vídeo também. Escolha entre um dos dois e clica agora.